Glória a Deus. Cumprimenta a igreja, papai, Senhor Jesus. Cumprimenta a igreja, papai, Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Eu consigo que os irmãos também amam a palavra de Deus. A palavra que nos dá vida, que nos dá direção, que sacia a nossa alma. E o Senhor vem falando comigo nesses últimos dias sobre a alma. E nós temos ouvido as últimas ministrações, o pastor falou no domingo sobre a ansiedade. E essa é a confirmação daquilo que o Espírito Santo deseja falar à tua igreja. Nós que estamos em Cristo sabemos que os nossos dias estão cada vez mais, né, pastor Walter, contados na terra. Jesus está voltando. A qualquer momento nós ouviremos, aí vem o noivo. Jesus está voltando para a tua igreja. Então a nossa alma, eu tenho falado com o Senhor, a nossa alma, o mundo está gemendo, a nossa alma está gemendo, o nosso espírito está cada dia mais ansiando pela vontade de ver a face do nosso mestre. Quantas coisas nós estamos vivendo, por isso nós precisamos estar alicerçados em Cristo, enraizados na presença de Deus, porque as tribulações vêm para nos tirar do caminho, da direção de Deus. Mas nessa noite, pelo poder da palavra que vai ser ministrada nessa noite, que nós saiamos aqui mais fortes e fortalecidos daquele que está aqui nessa noite. Precisamos se apegar com Cristo Jesus, porque Ele está voltando. E que eu e você na igreja do Senhor não venha ficar de fora naquele dia, mas que nós possamos se alegrar com o nosso Senhor Jesus. Precisamos, meus irmãos, ajudarmos uns aos outros. Precisamos se fortalecer a cada dia na presença de Deus. Jesus está voltando e nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra e o adversário, ele tem tentado contra a minha e contra a tua vida. E sabe qual é o alvo do adversário nesses últimos dias? É a igreja do Senhor. Somos nós que estamos com ele. Há uma guerra, há uma batalha espiritual. Eu tenho sentido isso na minha alma. O adversário tem tentado, mas ele é derrotado em nome de Jesus. Ele é derrotado porque eu creio, porque há poder no sangue de Jesus sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu ministério, sobre aquilo a quem Ele me chamou e confiou, porque o meu Deus, o nosso Deus, Ele é fiel. Por isso, meus irmãos, vamos buscar ao Senhor. É tempo de nós orarmos, é tempo de nós se enchermos do Espírito de Deus, é tempo de nós vigiarmos, porque o adversário da nossa alma, ele está ao nosso derredor tentando contra a minha e contra a tua vida. Ainda que ele tente, ele já perdeu no nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor, a qual ele me confiou, se encontra na carta aos Filipenses. Aleluia. Filipenses capítulo 4. Aleluia. O Senhor falava comigo: Jéssica, há um descontentamento na terra. Há um descontentamento, pastor, na igreja de Cristo. E esse descontentamento, pastor, não é um descontentamento anormal. Porque, como eu falei, nós estamos em guerra. Estamos vivendo os últimos dias. Então, o que o diabo, o que Satanás, ele tiver que fazer, lançar a artimanha dele para tentar esfriar a igreja, para tentar colocar na minha e na tua vida, não vai buscar Jesus, não vale a pena. Olha como está derrotado no nome de Jesus. Que toda frieza, todo esse desânimo caia por terra no nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor vai ser pregada para nós. E é só confirmação daquilo que Deus tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Filipenses 4, aleluia, glória a Deus, aleluia. Filipenses 4, vamos ler a partir do versículo 10, amém? Diz assim, tem o título: Paulo agradece aos filipenses, aleluia. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso, naquele que me fortalece. Amém? Só até aqui. Você pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. As palmas louvam, é para Ele, tudo é por Ele. O motivo de nós estarmos aqui é pelo Senhor. Amém? Glória a Deus por esta palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. Foi essa palavra que o Senhor me confiou, essa mensagem para essa quinta-feira. E eu dizia para os irmãos sobre nós estarmos descontentados, estarmos desanimados. E o Senhor falava comigo. Quando me trouxe esse texto, nós vamos ver no versículo 10, que o apóstolo Paulo está agradecendo a igreja ali, os filipenses, Filipos, ele está agradecendo. E interessante que no versículo 10, o primeiro versículo vai dizer assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora mais uma vez renasceu o cuidado que vocês têm por mim. O apóstolo Paulo, ele está, acredito que os irmãos conheçam a história do apóstolo Paulo, um grande exemplo para nós, de um servo que foi chamado pelo nosso Senhor Jesus, aquele a quem perseguia a igreja, aquele a quem ali blasfemou no sentido de usurpar a igreja de Cristo. E esse mesmo homem foi um vaso escolhido nas mãos de Deus. Este mesmo homem teve um encontro com o Senhor. Este mesmo homem foi escolhido por Deus. E ali um discípulo Ananias é chamado por Deus para colocar, ensinar, impor as mãos, porque Deus havia um propósito na vida de Saulo. Ainda que todos olhassem e dissessem: mas este homem, Senhor, este homem que outrora estava matando, estava opositando, estava na oposição, mas é este mesmo que eu escolhi. Então a história do apóstolo Paulo é uma história maravilhosa, é uma história que nos traz esperança para entendermos que Deus, como foi dito já nesta noite pela missionária Nilce, Ele tem um chamado independente para cada um. O Senhor, Ele nos chamou e Ele tem algo para nós. Esses dias eu falava algo e eu conversava com o Senhor sobre isso, sobre as nossas responsabilidades. A responsabilidade não é somente do nosso pastor, a qual foi chamado a apacentar a igreja. A responsabilidade é do corpo de Cristo, a qual eu e você fazemos parte. A partir do momento que eu o confesso como meu Senhor, Salvador, eu tenho essa responsabilidade no âmbito espiritual. Eu não posso dizer que a responsabilidade é do pastor ou do presbítero. Não, a responsabilidade está na minha vida também. E a responsabilidade que eu trago para nós nessa noite é entender que o apóstolo Paulo, ele não estava no ambiente como nós, sentados aí ouvindo a palavra. Não, ele estava preso, ele estava num momento, de uma situação totalmente debilitada. Mas o apóstolo Paulo, mesmo diante daquela situação, ele estava escrevendo essas cartas. E nós vamos ver que ao decorrer desse texto, desse versículo, ele vai dizer: fiquei muito alegre. E aqui, irmão Nício, eu começo a entender como, Eric, um homem está dentro de uma prisão, ele está sendo julgado, passando por todas as perseguições, e ele diz e escreve a Filipenses, escreve a esta carta especialmente, a qual ele vai dizer: fiquei muito alegre com vocês. Como um homem pode se alegrar, pastor Walter, diante daquela situação? Porque o apóstolo Paulo sabia em quem ele cria, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele estava preso, mas mantinha aquela alegria dentro de si. Aprendeu a viver alegre em todas as circunstâncias. No mesmo versículo nós vamos ver: na verdade vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda qualquer circunstância. É o apóstolo Paulo dizendo para nós, dentro dessa palavra, trazendo para nós: ele está vivendo contente, independente de qualquer circunstância.
E aqui, irmãos, o que o Senhor quer nos dizer, Paulo, ele conhecia bem o sofrimento, ele conhecia bem tudo aquilo que ele estava vivendo, mas também conhecia o poder e a presença de Deus. O que eu quero nos dizer nessa noite por esta palavra, independente dos seus sofrimentos, independente da tua angústia, da tua necessidade, você tem conhecido o poder da presença de Deus? O apóstolo Paulo conhecia. Então, seja qual for a tua situação, você em Cristo Jesus pode todas as coisas. O apóstolo Paulo, dentro desse texto, ele está encorajando os irmãos em Filipos, uma palavra de encorajamento de fé. O que eu quero trazer dentro dessa palavra para nós hoje, encorajando os irmãos pela palavra de Deus, permaneçam fiéis. Foi dito nesta noite pelo pastor, permaneçam fiéis e firmes em Cristo Jesus. Se eu e você desejamos viver e vencer somente em Cristo Jesus, eu posso sair daqui e viver todas as coisas que o mundo me oferece, mas eu só vencerei e herdarei a coroa da vida eterna se eu vencer e permanecer firme com Jesus Cristo. Eu preciso permanecer. Então a palavra do apóstolo Paulo para a igreja é: eu já os conheço. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade. Digo isto não porque eu esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Sei o que é passar. Sei o que é passar necessidade. Sei o que é passar perseguição. Sei o que você está passando. É dizendo para nós nessa noite: o Senhor sabe o que você está passando. Ele sabe o que você passou. Ele sabe o que você está passando hoje. Ele sabe o que você vai passar amanhã. O Senhor sabe. Mas para isso você precisa permanecer no Senhor, que vai te ajudar a permanecer nele. E nós temos ouvido muito desses últimos dias sobre a permanência no Senhor. E permanecer não é fácil não, irmãos. Permanecer é difícil, vai exigir esforço diário meu e teu. Um esforço nosso para permanecermos na presença de Deus. A força do apóstolo Paulo, no versículo 13, ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. A força não é do apóstolo Paulo. A força não está na força do braço dele. A força não era isso. A força estava em Deus. Porque em Deus nós podemos todas as coisas. Com Jesus nós podemos suportar as aflições desses últimos dias. Com Jesus nós vamos suportar, ainda que sangrando, mas estaremos alegres, porque sabemos que esses dias maus são passageiros. É como se o apóstolo estivesse dizendo hoje para nós, o apóstolo Paulo: ó, eu estou te encorajando, a tua força não é tua, a tua força vem do Senhor. Suporta essa aflição, suporta esse desânimo, porque com Jesus é possível suportar. Tudo posso. Esse tudo posso não está se referindo, meus irmãos, como aquilo que você pode falar: tudo posso, tudo eu posso. Não é isso. Entender que o tudo posso não se refere às possibilidades e às suas realizações humanas, ou às realizações de conquistas, bens materiais. Não é isso que o texto vai nos dizer. Tudo posso não se refere à possibilidade humana, lógica humana. Não, a possibilidade, o tudo posso é em permanecer satisfeito, alegres e firmes. Tudo posso, mas eu preciso permanecer. Porque se eu permaneço, eu estou satisfeito, alegre e firme. É como você olhar para alguém e dizer: como essa pessoa continua ainda adorando ao Senhor? Porque às vezes a gente conhece. Vamos saber da luta, da situação, e como que esse crente permanece alegre, sorrindo, glorificando a Deus. Porque a quem ele crê é poderoso. Ele sabe que a alegria dele não vem nas coisas deste mundo. A alegria dele vem do Senhor. A nossa alegria não vem das coisas deste mundo. Irmãos, esses dias eu estava tão, eu posso dizer assim a palavra, tão atribulada de espírito como Ana. Eu não conseguia pensar, não conseguia descansar. Porque a irmã Marisa dizia que algo sobre o nosso nome, e não é que nós somos perfeitos não, irmãos, não somos. Longe de mim ser perfeito, perfeito é o Senhor. Mas às vezes quando nós temos essas coisas humanas, eu vou dizer assim,
de querer as coisas tudo certo. Então isso às vezes enche a nossa cabeça e quer roubar a nossa paz, quer tirar a nossa paz. É o coração que acelera, é a boca que fica seca, é a mente que fica acelerada, não consegue dormir pensando como vai ser amanhã, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que comprar. É aquela loucura. E essa semana o Espírito falou assim: Jéssica, descansa teu coração. Porque a gente diz, tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando vem as situações, nós começamos a se atribular. E eu descansei meu coração no Senhor. Na terça para quarta eu descansei e falei: Senhor, eu vou descansar em Ti. Senhor, tira isso do meu coração. Eu sei que a cada dia basta o Teu mal. Eu sei que cada dia está na Sua mão. Eu preciso descansar em Ti. Eu preciso ter o meu coração descansado. Porque se o Senhor está no comando, vai dar tudo certo. Porque o que vem de Deus não traz tribulação, amém? O que vem de Deus, Ele traz paz e Ele faz tudo perfeito. Ele não faz nada pela metade. O Senhor não faz um jeitinho humano, porque a gente gosta de dar jeitinho, mas Deus não é assim. E aí eu, com aquele pensamento, aquilo, eu descanso. Eu falei: Senhor, eu descanso. Eu descanso no Senhor. E aí ontem, antes de deitar, eu fiz uma oração ao Senhor. E falei: Senhor, eu preciso assim, assim. Eu descanso. E eu descansei. E hoje de manhã, antes de eu sair da minha casa, eu olhei para o céu, estava tão bonito o céu. Eu falei: Senhor, eu preciso assim, assim. Descansando nele, mas continuando orando e crendo que Deus ia fazer. E quando eu chego na casa da minha mãe, eu sento ali. Por um momento apenas, meus irmãos. E aí o Espírito Santo me falou: tá vendo? Quando você descansa em mim, eu faço no de repente. E quando eu olho no celular, ali é uma notificação. E eu abri e falei: meu Deus, obrigado, Jesus. O Senhor me respondeu porque eu descansei nele. O que Deus quer falar comigo hoje? Que a resposta: descansa em mim, aquieta a tua alma. É muitas coisas que nós estamos vivendo nesses últimos dias, a correria. Hoje uma amiga de trabalho dizia: descansa, porque a correria está repreendida no nome de Jesus. Porque a correria não vai roubar a minha alegria de servir a Cristo. A correria, preocupações desses dias não vai roubar a minha alegria de servir ao Senhor. Ao contrário, a correria, a tribulação, a luta vai me fazer adorá-lo e dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele é poderoso, o quanto eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E eu vou em nome de Jesus. Não é eu, Jéssica, não, porque eu não posso nada se não for Deus. Mas se for da vontade de Deus, eu irei contar todas as bênçãos que Deus tem feito na minha vida. Porque o Deus que faz na vida do pastor Pinha é o mesmo Deus que faz na minha. O mesmo Deus que faz na vida da irmã Nilce é o mesmo que faz na igreja. Deus continuamente continua fazendo na tua igreja. Mas porque nós não temos visto? Porque nós não temos crido. A nossa fé é pequena diante da situação. Mas quando você olha para a situação e coloca ali Deus, apresenta a Deus o teu problema, Deus chega com a resposta, Deus chega com a solução. Por isso que nós precisamos descansar e deixar Ele fazer por nós. Precisamos confiar no Senhor, deixar nas mãos dEle. E aí no versículo 11, o apóstolo Paulo vai dizer assim: digo isto, porque aprendi a viver contente. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: porque aprendi. Ou seja, ele não tinha, ele aprendeu a ser contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu. E nós precisamos aprender também. Precisamos aprender com a palavra de Deus. Precisamos aprender. E ele aprendeu a ser o quê? Contente. O apóstolo Paulo aprendeu a viver contente em tudo. Ele aprendeu a ser contente em toda e qualquer situação. É essa perspectiva que nós somos chamados a imitar. Imitadores de Cristo, imita também a perseverar. A perseverar em oração, em crer, em ser contente, em ser alegre. O crente, irmãos, abatido ora para Deus dar alegria. O crente triste, ele ora para que Deus dá ânimo. O crente atribulado ora para que Deus traga refrigério na alma. Precisamos
Precisamos buscar a presença de Deus. Precisamos ter refrigério na nossa alma. Eu sinto de Deus nessa noite por esta palavra enquanto eu ministro. Enquanto eu falo aqui nessa noite, Deus está refrigerando a minha e a tua alma. Andaremos em águas tranquilas, porque Ele é o bom pastor que nos conduz, que nos leva, que nos direciona. Precisamos de ter calma no nosso espírito. Essa alma que grita, que muitas das vezes estamos gritando e ninguém tem percebido, mas no nome de Jesus, ainda que ninguém viu, Deus viu a tua aflição. A palavra do Senhor nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, igreja, bom ânimo. Jesus está voltando. A aflição, a tristeza, as desilusões, as decepções terão fim quando Jesus voltar para buscar a tua igreja. Ou seja, essa é a esperança. O apóstolo Paulo tinha a esperança que isso um dia iria acabar. Nessa esperança continua em mim, continua em você. É de geração em geração, continua em nós. Essa esperança, por isso se alegre, por isso tenha o seu coração alegre. Cristo é a fonte de poder e ânimo para nós não desanimar. E o que acontece, Mário, se nós ficarmos longe da fonte? O que acontece, pastor, se eu ficar longe da fonte que me preenche, que me corrige? O que me faz hoje ser um servo, uma serva de Deus, longe da presença de Deus? Porque os dias maus vêm para todos. As dificuldades vêm. O apóstolo Paulo vai dizer: eu aprendi a viver na escassez, na bonança. E aí, meus irmãos? Viver enquanto tudo vai bem é maravilhoso. Mas vai chegar o dia da dificuldade. Chega. Um dia chega. E como nós vamos estar? Os dias maus vão vir. E como está a minha e a tua vida diante do Senhor? Se assustamos com os ventos que estão assoprando, pastor Walter, as coisas que estão acontecendo, Senhor, tenha misericórdia. É a palavra do Senhor nos diz que isso aconteceria. Que isso aconteceria. Então nós precisamos o quê? Ficar firmes com o Senhor Jesus até o último dia. Até o último dia. Firmes com Cristo Jesus até o último dia. Firmes com Ele, buscando, adorando. Ainda que chorando, ainda que com a tua alma entristecida, com Ele até o fim. Com Cristo até o fim. A tua alegria não depende das coisas passageiras. A tua alegria depende daquele quem te chamou. A tua alegria não depende das circunstâncias, não. A tua alegria depende daquele que te chamou. A tua alegria não depende das coisas dessa terra que passam e perecem, não. A tua alegria é de saber que um dia esse mundo ficará para trás e você estará na eternidade com o Senhor Jesus. Essa é a esperança que nós temos que ficar firmes. Saber que a nossa alegria será eterna. Será uma alegria, não será uma alegria passageira, mas será uma alegria eterna em Cristo Jesus. Por isso permaneça fiel ao Senhor, aleluia. Permaneça fiel com Cristo. Caminha com Ele cada dia glorificando o nome dEle. Permaneça fiel, porque é uma certeza que eu e você temos, que passaremos por alegrias, passaremos por provações. Seremos provados dias, seremos provados. Mas a alegria que Deus tem para nós, essa é eterna. Isso é quando nós imaginamos como vai ser lá no céu com o Senhor. Como que vai ser? Irmãos, vai ser algo maravilhoso. Se nós estarmos aqui, quando nós iniciamos, o pastor começou a tocar o louvor da harpa. Imagina este lindo coral, aleluia, com o nosso Senhor Jesus. Como vai ser lindo este grande dia. Por isso não perca de vista a tua morada com Deus. Não perca de vista, não permita que as coisas atirem de você a visão do céu. Mas quando isso acontecer, que você levante os seus olhos mais alto para o céu e diga: Senhor, os meus olhos, Pai, só tem olhos para ti. O meu alvo é Cristo Jesus. O meu alvo, a minha morada é estar com o Senhor. Não desista, meus irmãos.
permaneçam fiel com o nosso Senhor Jesus. As dificuldades chegam, tempos difíceis. Lá em 2 Timóteo 3:1 vai dizer para nós, tempos difíceis. Coloca para nós, Julinho, por favor. 2 Timóteo 3:1. Aleluia. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quando nós ouvimos o pastor dizer tempos difíceis, não somos nós. A Bíblia está dizendo, sabe, vírgula, porém, isto nos últimos o quê? Os últimos dias. Quem crê que nós estamos nos últimos dias? Estamos nos últimos dias. Sobrevirão tempos difíceis. E é nesses tempos difíceis que o Senhor conta com cada um de nós. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou disponível, eis-me aqui, Senhor. Conte comigo nesses tempos difíceis. Sobrevirão. E se nós já estamos nesses tempos difíceis, imagina daqui mais uns anos. Imagina tudo isso que nós estamos vendo aí. Então precisamos estar firmes com o Senhor Jesus. Amém? As dificuldades chegam, mas maior é o Deus que está no controle de todas as coisas. Porque a palavra de Deus nos garante que todas essas tribulações, todas essas situações terão um fim. Com Deus a quem nós estamos, o Deus a quem nós buscamos, esse Deus é poderoso. Então com Deus nós venceremos e glorificaremos. Toda tristeza, toda angústia, todo enfado, toda tristeza na alma seja liberto no nome de Jesus. Sabe porque nós estamos enfadados? Seja liberto pelo poder da palavra em nome de Jesus. Expresse agora. Quando eu preparava o esboço, o Espírito Santo dizia, neste momento, feche os teus olhos, levante as tuas mãos para o alto, expressa gratidão a Deus pela vida, expressa a Deus agora mesmo, glorificando a Ele pela tua vida, porque se nós chegamos aqui é motivo de expressarmos a Ele gratidão ao Deus da minha vida. Quando nós estávamos louvando o louvor da harpa, sentada ali, eu havia o pastor Valtio com os olhos fechando, e aí ele abriu a boca, começou a adorar o Senhor. Eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso, porque já na idade, Senhor, que muitos já poderiam olhar e observar, o teu servo está ali adorando, com toda alegria no coração. É assim que eu quero também ser quando eu chegar na idade do pastor Valtio. E a irmã Nilce dizia, quando você olhar para alguém, seja pastor, obreiro, fala, Senhor, faça na minha vida também, que eu adore o Senhor de todo o meu coração, que eu tenha meu coração alegre, disposto na tua obra, que eu me alegra, Senhor, que eu me alegra na tua presença, aleluia. Que contagiante, irmãos, você vê alguém adorando ao Senhor, e o pastor Valtio ali, adorando ao Senhor, com toda a alegria da alma dele. Que nós tenhamos essa alegria na alma de adorar o Senhor. Porque ainda, pastor, o Senhor dizia comigo, levanta, quando começar as tribulações, levanta um altar de adoração na tua casa, liga um louvor e começa a adorar o Senhor. Porque os espíritos malignos, daquilo que tem rodeado, vai sair por terra e vai cair, vai sair, vai ser repreendido. Adora o Senhor. Nós não temos mais prazer de colocar mais um louvor na nossa casa, mas temos prazer de assistir o Netflix um final de semana inteiro. Mas quando é para assistir, para louvar, não tenho tempo, não consigo. Oh, meus irmãos, não perca tempo não, adora o Senhor. Liga o louvor bem alto, começa a profetizar dentro da tua casa, poder no sangue de Jesus. Essa casa é do Senhor Jesus, adora Ele. E nesse dia que eu estava assim, com essa alma, eu sentei no meu puff e coloquei o louvor, pastor, e até mandei no grupo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Eu falei, Senhor, todas as vozes, menos a tua. A tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é liamento no meio do tormento. Tua voz é tudo.
Mas se eu ouvir, Senhor, mas se eu te ouvir, eu vivo. Eu prospero. Aleluia. 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 Tua voz é tudo. Aleluia, aleluia. E eu comecei a louvar esse louvor. E o Senhor foi acalmando e silenciando todas as vozes. Tudo aquilo que queria entristecer o meu coração, aleluia. O Senhor começou a trazer a esperança e renovar as minhas forças. Por isso que nós precisamos, meus irmãos, nesses últimos dias, temos irmãos e irmãs, temos homens e mulheres de Deus para segurar nas nossas mãos. Porque nem todo dia nós somos fortes, nem todo dia nós estamos animados. Mas quando nós temos Deus do nosso lado e pessoas orando em nossas vidas conosco, nós somos fortalecidos. Tudo posso, eu tudo posso, Senhor, naquele que me fortalece. Sim, a tua fortaleza não está nas coisas deste mundo, não. A nossa fortaleza está no Senhor Jesus. A nossa força está no Senhor Jesus. Sem Ele nada sou, sem Ele eu nada faço. A dependência no Senhor. A dependência no Senhor. Você pode, eu posso, nós podemos em Cristo Jesus. Nós podemos em Cristo Jesus, aleluia. Não é pela minha força, nem pela tua capacidade, mas é pela força do nosso Senhor Jesus. Tudo que eu tenho vem dele, tudo que eu tenho é dele, tudo que vem para mim é dele, eu sou dele, nós somos dele, a igreja é dele, tudo é dele, tudo é do Senhor, tudo é dele. Tudo é do Senhor, tua casa é do Senhor, tua família é do Senhor, o teu trabalho é do Senhor, os teus filhos são do Senhor. E nós queremos achar que o que nós temos é nosso. Não é seu, desculpa te dizer, não é seu, é de Deus. É Ele que tem posse sobre as nossas vidas. Tudo que nós temos é do Senhor. É Deus que me fortalece, é Deus que te fortalece, é Deus. E finalizando no versículo 12, o apóstolo Paulo vai dizer assim: sei o que é passar necessidade, e sei também o que ter em abundância. Aí aqui algo para nós. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Aprendi o segredo. E até aqui o Senhor não tinha falado comigo sobre isso, Senhor, mas aprendi o segredo. E na oportunidade da irmã Nilce, o Senhor dizia: aprendi o segredo. E o Senhor dizia: Jéssica, o segredo é confiar. Eu até anotei ali sentada. O segredo é confiar e me glorificar. O segredo é se alegrar em meio às tribulações. E o Senhor dizia: se alegra, minha filha. Se alegra, a igreja do Senhor. Se alegra. O segredo é se alegrar. Está tudo acontecendo ao contrário daquilo que você buscou. Se alegra. Ah, pastor, as portas se fechou. Se alegra. Ah, o processo não deu certo. Se alegra. Ah, fui no médico, peguei o diagnóstico. Se alegra. O Senhor diz: se alegra, se alegra. O segredo é se alegrar. O segredo é descansar naquele que é grande e poderoso, que não perdeu o controle de nada, que está aqui nessa noite nos dizendo: se alegra em mim. Amém? Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Júlio, coloca esse louvor em nome de Jesus. Eu preciso calar todas as vozes. E nós terminamos essa ministração com esse louvor, amém? Vamos aproveitar, meus irmãos. Abram a tua boca em adoração ao Senhor com esse louvor. Ah, pastora, mas eu estou bem. Está tudo bem, não importa. Abastece hoje a tua alma com esse louvor e adoração. Sela esta palavra que foi ministrada hoje, para que quando vier os dias maus, as tribulações, seja qual for, qualquer circunstância, você esteja firmado, abastecido no nome de Jesus. Amém? Vamos louvar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, aleluia, Jesus. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir. Oh, aleluia, Jesus. Que nós possamos ouvir a tua voz. Nos dê, Senhor, discernimento e clareza da voz do nosso Deus, que tem falado cada dia conosco. Continua, Senhor, nos usando para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, o nosso pastor. Abençoa os meus irmãos. Abençoa esta igreja que vai morar no céu. O que nós mais desejamos, Senhor, é estarmos firmes com o Senhor Jesus. O que nós desejamos é sermos salvos, sermos chamados naquele dia. Precisamos, Senhor, em meio às tormentas, a ouvir a tua voz, porque o Senhor é o Deus da igreja, o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós. Aleluia. Tua voz é tua. Aleluia. Ele é um Deus que continuamente continua falando conosco. Aleluia, Jesus. Aleluia.
Aleluia. E as palmas louvam o nome do Senhor. Amém? A voz do Senhor é tudo na minha e na tua vida. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.